Fala, gurizada! Olha só, adipômetro em mãos. O que nós vamos fazer com a mamãe? Avaliá-la. 8º mês de gestação iniciando, né, Lê? 8º mês. Dá uma olhadinha nas avaliações anteriores, ou acompanha o vídeo até o final, que depois o Bruno vai fazer uma comparativo com a avaliação anterior, mas seria legal até tu acompanhar outra videoaula. Esse card aqui, ó, tem todas as videoaulas anteriores. Clica aqui, tu vai ter todas as videoaulas que nós acompanhamos. A mamãe fica de lado, hein, mamãe? Só para dar, olha só, 8º mês, é isso aqui, galera. Tá grandinha, hein? A mamãe comentou nos bastidores agora para nós que quando ela vai se pesar, ela sobe na balança e já quase que não consegue ver os números ali, né? É isso? Porque protusão abdominal, né? O baby está ali dizendo, estou aqui, logo não estarei, né? Mais 2 mesinhos não estarei aí. Então legal, está iniciando o 8º mês, vamos continuar as avaliações da Letícia. Não sei exatamente se vai dar para pegar, na última vez já não conseguimos pegar abdominal, né? Então vamos tentar de novo para provar que o negócio complicou para a protusão abdominal, mas suprilíaca deu para pegar na última vez, né? Vamos testar hoje, não sei, vamos ver. Também nunca tive a oportunidade de avaliar gestante, estou tendo agora e para mim também é novidade, pontos que dá para avaliar, pontos que não dá, pontos que podem medir, pontos que não podem. Ver a perimetria do abdômen da Lê, como é que está em relação ao anterior. Cresceu bastante, né, mamãe? Então isso é legal. Acompanha depois que o papai Bruno, que está atrás das câmeras aí, vai fazer toda uma análise aqui com a X de todos os recursos que a gente tem da mamãe em período de gestação e comparando as modificações. É bem bacana, vale a pena tu acompanhar. Então, eu me despeço agora de vocês vão ficar com imagens eu demarcando a Lê inicialmente, depois fazendo medida de dobra e perímetro, depois a análise do Brunão. Valeu, gurizada! Ó, galera, aqui, ó, só para ilustrar, na última avaliação nós já não havíamos medido, tentamos, né, mensurar a dobra cutânea abdominal, já não havíamos medido, e agora continua a mesma situação. O abdômen fica dilatado, né, em função da gestação, obviamente fica protuso, e aí distende toda a gordura nessa região a pele, e quando a gente tenta formar a dobra, ó, tô pegando aqui, formando a dobra, eu não consigo nem destacar e nem formar a dobra, então não tem como eu aplicar o adipômetro e querer achar que isso aqui é uma dobra de gordura, porque não se fez, não se formou a dobra de gordura aqui. E está em função, tudo certo, em função da gestação. Grande pergunta agora, a última vez nós medimos suprilíaca, né? Vamos ver se mesmo com 8 meses, iniciando o 8º mês, se funciona bem ou não. Se é possível medir ou não, tá? Então vamos lá. Momento, rufem os tambores. Não, dá para medir tranquilo, foge bem lá. Ó. Tranquilo. 30,3. Galera, a parte de dobras cutâneas, adipometria feita, vamos agora para perimetria, vamos ver como é que vai rolar. E os dados, daqui um pouquinho o papai Bruno aí já discute com vocês. Galera, fechamos as avaliações da Lê, agora vocês ficam com o papai Brunão, fazendo a análise morfológica e antropométrica, ver o que mudou, o que evoluiu, será que acumulou mais gordura, onde acumulou mais gordura, o tamanho da dobra mudou, não mudou? Agora, papai Bruno, acompanhei. Bora avaliar então, galera. Dados da menina Letícia já lançados aqui na X, tá? Menina Letícia agora com 32 semanas de gestação, ou seja, algo em torno de 8 meses aí, né? Vocês vão encontrar tabelas com informações diferentes, mas enfim, vamos por essa lógica que tá legal. E vamos ver como é que a menina Letícia tá, né? Nesse 8º mês aí, reta final da gestação, né, galera? Então a gente teve praticamente 30 dias aí entre uma avaliação e outra, né? A menina Letícia não ganhou tanto peso, ganhou meio quilo, tá? O que é muito bom. A gente tá fazendo um controle aí do peso dela, né? A massa corporal total dela, para não ter complicações aí na gestação, né? E ela tá super bem ainda esquisito, né, galera? Logicamente isso vai influenciar no IMC, né, como a gente já conversou, e outros dados aqui, RCQ a gente vai acabar não olhando, né, quem já está acompanhando a série aí, a gente já comentou um pouquinho disso lá no começo, né. Percentual de massa gorda, galera, subiu um pouquinho, tá? 2%. Então, no total, aí são 500 gramas de massa gorda, certo? E teve uma certa perda de massa muscular aí também. Então, o que ganhou um pouquinho de massa gorda, perdeu um pouquinho de massa muscular, né? Tá aí a equivalência, digamos assim, né? E acabou alterando um pouquinho lá a massa residual, tá? 2,4%. Valores bem pequenos aí, tá? Dado a situação que é a gestação, né, galera? Então, há uma tendência forte aí a ganhar mais massa, né?
a menina Letícia se mantém treinando, né? Se você não está acompanhando essa outra série também que a gente está fazendo, a gente falou um pouquinho sobre o treinamento da Letícia, então dá uma olhada nesse card aqui e acompanha lá que está bem legal. Vocês vão ver um pouquinho das diretrizes que a gente usou para montar o treinamento da Letícia, né? E o treinamento também. Continuando aqui, galera, a gente pode ver a massa corporal na linha do tempo, né? Então a Letícia saiu lá dos 62 quilos e agora está com 68, ou seja, 6 quilinhos aí de ganho de massa corporal, né? Quem trabalha aí com gestantes vai ver que não é muito assim, né? Pelo que a gente tem visto aqui com colegas, né? E parentes próximos aqui, a gente vê que é um ganho bem discreto aí de massa corporal, né? Composição corporal que a gente já comentou acima, né? Nessa equação aqui a gente está com 27%, a equação que a gente está utilizando sempre, tá? Então a gente mantém com ela. E a massa muscular aí está com 35,9%, quase 36%, né, galera? Na linha do tempo a gente vai ver que também não teve muita alteração, né? Teve uma certa perda de massa muscular aí, né? Só que agora ela está bem estabilizada, tá, galera? Então vocês veem que a linha verde aqui, vou até isolar ela pra gente, ela não se modifica muito na linha do tempo, né? E a massa gorda, né, a gente vê que tem um certo ganho na linha do tempo, né? Então a gente sai lá de 25 e vai para 27, mas nada muito agressivo também, né? Tudo tudo sob controle aí, né? Modificando a composição corporal, galera, a gente vai ter modificações também nas relações morfológicas, né? Mas, como eu comentei para vocês, né, essas modificações foram mínimas, né? E a gente consegue ver aqui, ó, que, por exemplo, essa primeira relação em vermelhinho aqui, com a coluna em vermelho, tá? A gente vê que não teve alteração nas últimas 3 avaliações, tá? Então a gente confere mais uma vez aqui que tá tudo bem estável, tá? Tudo bem bacaninha. Áreas de segmento corporal, galera, a gente pode ver também que tem uma certa variação no tempo, né? Na linha do tempo, mas que também estão bem estáveis, né? Se a gente pegar, por exemplo, aqui a área de braço, né? E a gente olhar só para ela, a gente vai ver que não tem uma modificação muito significativa, tá? Assim como acontece na coxa, né? A coxa ela acaba variando um pouquinho mais, ó, da Letícia, que é onde a Letícia tem um acúmulo maior de gordura. Então qualquer descuido aí na dieta, né, a gente vai ver essa reflexão aqui nessas áreas de membros, tá, galera? Então fica bem fácil de ver aqui, ó. Por exemplo, a área gorda da Letícia aumentou da última avaliação para cá. Pode ser da dieta, pode ser um pouquinho dos hormônios aí que estão rolando na gravidez, né? Já está no 8º mês, então a gente espera um acúmulo um pouco maior de gordura, de líquidos, enfim, né? Várias coisas aí nesse final de gestação, né, galera? Continuando então, galera, perímetros de segmento, a gente vê também que não teve muitas alterações, né? Baixou um pouquinho no geral aqui, né? Se a gente olhar para perímetro magro, né? E se a gente olhar para perímetro total, a gente vai ver que também se mantém bem estável, tá? Então, de 26 para 21, 26,1 para 26, não tem nenhuma mudança significativa, né? Até o perímetro da perna bateu, então tudo segue praticamente igual, né? Perímetros de membros, tá, galera? Então, vamos continuar aqui. E aí, olhando para somatório de dobras cutâneas, galera, a gente vai ver que teve um discreto aumento aqui também, o que entra em concordância aí com o aumento do percentual de gordura dela, né? Então, a gente vai ver que é bem pouquinho aqui. E refletiu também lá algo que reflete também, né, que entra em concordância aí com o percentual de gordura. Esses dados a gente já não vê mais desde a 3ª avaliação, né, galera? Quem está acompanhando a série viu que a gente não conseguiu coletar mais abdômen e nem suprailíaca, tá? Foram 2 medidas que a gente acabou abortando depois de um tempo na coleta. Proporção entre perímetros, galera, a gente viu ali em cima, né, no gráfico de perímetros de membros, que a gente teve 1 centímetro de perda na área da coxa, né? E olha só que legal, a gente vai ver que isso reflete em todas as relações que possuem coxa na sua equação, né? Então, por exemplo, se a gente pegar a primeira relação aqui, ó, que é coxa e braço, a gente vai ver que ela caiu. Por que isso, né? Justamente porque o perímetro de coxa diminuiu, certo? Então ele está se aproximando mais do tamanho do braço, certo? Por isso essa relação diminuiu. E se a gente pegar esse outro roxinho aqui, galera, que é o ombro-coxa, certo? Ele subiu. E o que acontece aqui? Justamente o ombro ele está ficando cada vez maior que a coxa, né? Ou seja, pode ser que a Letícia nem tenha ganhado perimetria de ombro, né? Nessa última avaliação. A gente vai verificar abaixo os dados brutos. Mas a gente sabe que ele está chegando mais perto do tamanho da coxa, justamente porque a Letícia perdeu coxa, né? Aí fica bem claro essa relação aí pra gente, né, galera? A relação entre perímetros, a gente consegue observar bem o que está acontecendo e como ele se correlaciona com o corpo, né? Isso com o restante dos segmentos do corpo aí, né? Isso é bem interessante pra gente ver essa relação, né? E para fechar aqui, galera, a gente tem os dados brutos, então, que a gente consegue acompanhar aqui, né? A gente está acompanhando na linha do tempo, então a gente consegue ver em linhas aqui, né? Também fica bem bacana de ver. A gente vê que algumas dobras, ó, elas variam bastante, outras são mais estáveis, né? Por exemplo, aqui a subescapular um pouquinho mais estável. Vamos ver a roxinha aqui, coxa superior, ela já varia bastante, como eu falei para vocês, né? A dificuldade aí da menina Letícia, ou maior área de acúmulo de gordura da menina Letícia, é justamente nos membros inferiores, né? Então, se a gente pegar a coxa média aqui, a gente vai praticamente ver o mesmo padrão, né?
enquanto o panturrilho ó, já é um pouquinho mais estável. Então na região da coxa a gente consegue ver que tem uma variância um pouco maior, tá galera? Então isso que a gente observa nos dados brutos. Perímetros de membros, então vamos dar uma olhadinha nas linhas também, vocês veem que está bem estável, né? As linhas estão praticamente retas aqui, né galera? Então a gente consegue ver que apesar de não ter um ganho de musculatura, por exemplo, que a gente observou nos gráficos lá de cima, né, das áreas de segmento, também não teve um ganho grande de gordura, então por isso esses perímetros não se alteraram tanto na linha do tempo, né galera? O que é interessante para a gestação, né? Não é hora da gente ficar gigante de musculatura, né? Mas também não é hora da gente ganhar muita gordura. Então a gente conseguiu ter esse controle e esse gráfico também reflete essa realidade, tá galera? E por último aqui, né galera, perímetros do tronco, aqui que a gente vê as maiores modificações aqui da gestação, né? Então, principalmente, ó, vocês vão ver que ombros não teve muita modificação, né? E a gente nem esperava mesmo que tivesse, né? Tórax a gente teve uma certa modificação, né? Porque tem alteração das glândulas mamárias, por exemplo, né? Mas, aonde a gente teve mais alteração, né? Foi cintura, certo? Então, ela começou lá em 70, né? E foi para 76, que não é uma alteração tão grande assim, né, galera? E abdômen também, né? Que é onde a região onde a gente mais espera alteração, né? Por conta da protusão ali, do crescimento do bebê. Então agora ó, ele está em 94, tá galera? Então vamos ver se esse abdômen chega a 1 metro, né? Na última avaliação aí que a gente vai fazer no mês que vem. E quadril também, galera, olha só. Ele se manteve, né? Praticamente estável aí. Teve uma certa alteração, mas não foi tão grande quanto o abdômen, né? No abdômen a gente consegue ver bem a questão da gestação ocorrendo aí, né, galera? Então saiu lá de 77 foi para 94. Então o abdômen ficou bastante protuso, né? Para finalizar, pessoal, vamos dar uma olhadinha nas fotos aqui da menina Letícia, né? Então a primeira avaliação lá, ó, a gente consegue observar bem a linha da cintura e tudo mais, né? Já na primeira desse ano, né, a última que a gente fez, com 7 meses, a linha da cintura já tinha se perdido um pouquinho, tá, pessoal? Então aqui a gente consegue observar bem, né, protusão abdominal, né, já não consegue disfarçar mais, né, já está bem protuso aqui. Na visão lateral, a gente vê que cresceu um pouco mais essa protusão, né, e é o que a gente espera nos 3 últimos meses, que é onde o bebê está ganhando peso, né, ele já está todo formado, e agora ele vai ganhar a massinha corporal dele aí, certo? A última avaliação que a gente fez com o bebê, né? Se tem uma estimativa do peso do bebê também é uma equação que estima o peso do bebê, e ele estava com uma estimativa de 2 quilos, tá galera? Então agora ele já deve ter ganho um pouquinho mais de massa, né? A gente não sabe quanto, né? Porque a gente só consegue ver isso com ultrassom, mas ele está com um pouquinho mais de 2 quilos agora. Então a gente consegue ver, olha só, finalzinho da gestação, né? Olha só como é que tá a barriga. tá bem grande já, né, galera? Bem na finaleira aí. Beleza, pessoal? Era isso que a gente tinha para ver hoje. Espero que vocês estejam gostando aí, né, das avaliações da menina Letícia, dessa série. Na próxima avaliação vai ser a nossa última avaliação. Então deixem qualquer dúvida que vocês tiverem aqui com a gente, né? Que a gente vai ter o prazer aí de responder vocês. Beleza, galera? Até a próxima.